amém. O compositor desse hino, é um hino belíssimo, fala desse bondoso amigo que é o Senhor Jesus, amém. Ele compreende as nossas dores, ele sabe muito bem o que são as nossas dores, né? Porque ele suportou as dores também. Ele sabe tudo de um coração triste e carregado, mas ele é refúgio eterno. Ele é aquele amigo que jamais nos despreza, ele é um verdadeiro amigo, amém? Disso prova ele já nos deu, amém, meus irmãos? Meus amados, eu quero, sem perca de tempo, meditar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. Os irmãos vão ouvir um barulhinho aí de mensagem do WhatsApp chegando e eu tentei desligar e não consegui. Agora é impossível fazer, infelizmente. Ezequiel, capítulo de número 2. Os versículos de número 8 ao versículo de número 10. Ezequiel capítulo 8, versículos de número 8 ao 10. Depois a gente vai continuar a leitura no capítulo de número 3 até o versículo de número 7. Amém? Vou esperar os irmãos folhearem a Bíblia aí para também acompanharem a leitura. Amém? Os irmãos podem me dar o retorno aí se está tudo bem no áudio. Nosso irmão Marinaldo diz que o áudio dele está tendo um pequeno atraso. De repente a internet aqui de casa. Mas qualquer coisa a gente tenta melhorar. Ezequiel capítulo 2, versículo de número 8, 9 e 10. E depois a gente prossegue do capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Amém? Vamos lá? Ezequiel capítulo 2, versículo 8 diz assim a palavra de Deus. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas com a causa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Até aqui, irmãos. Meus amados irmãos, esse trecho da palavra de Deus, ele nos remete, né, à história desse profeta chamado Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta que vivenciou a época das 3 levas do exílio babilônico. Os irmãos devem
recordar que depois da destruição do Reino do Norte ou do Reino de Israel, pouco tempo depois, cerca de quase 150 anos, veio o Império Babilônico e agora passou a guerrear contra a nação do sul, né, o Reino do Sul ou o Reino de Judá, e o Império Babilônico leva cativo o povo ali de Judá, por ocasião das 3 levas do exílio babilônico. E o profeta Ezequiel, exatamente, ele é contemporâneo dessa época. E certamente foi uma época muito difícil da nação, porque ali a nação estava sendo castigada, o juízo de Deus estava se abatendo sobre aquela nação, e Ezequiel ele é chamado por Deus para justamente trazer uma palavra para aquele povo. E a gente poderia dar um título a essa mensagem, essa breve reflexão. Podemos dizer assim, o título seria O Mensageiro, a mensagem, um povo obstinado e um juízo. O mensageiro, estamos falando que é o profeta Ezequiel. E este profeta foi levantado nessa época difícil para trazer uma mensagem, e uma mensagem que era específica para aquele povo. A gente percebe pela leitura da palavra de Deus, nos primeiros capítulos de Ezequiel, que antes do registro da sua chamada, Ezequiel tem visões visões sobrenaturais, visões que revelavam o poder e a glória de Deus. Se os irmãos forem folhear aí o capítulo 1 de Ezequiel, os irmãos vão ver que Ezequiel viu aquela figura dos 4 querubins, esse personagem que a gente vê apenas aqui, o registro dele apenas aqui, e depois só vai ver no livro de Apocalipse. Basicamente, o que João vê lá no livro de Apocalipse é o que Ezequiel vê muitos anos antes, aqui na primeira visão que ele tem. E aqui diz que foi no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que ele estava entre os exilados. E ali ele tem visões da glória de Deus. Os céus se abriram, ele teve visões de Deus e ele viu ali uma figura de 4 querubins. E viu também a figura de 4 rodas. E quando a gente começa a ler a descrição dessa visão, a gente vê que é algo maravilhoso e algo sobrenatural que até o próprio profeta teve dificuldade de descrever. Ele disse que era uma roda que girava dentro de outra roda. E a gente percebe que era algo muito maravilhoso, algo esplendoroso, algo que nunca foi visto pela visão, né? Pelos olhos humanos. E no versículo 26 a gente vê que Ezequiel, então, ele diz que ele viu a glória, a visão da glória divina. E aí a gente pode entender que ele teve esse vislumbre, né, da glória divina, semelhante àquela que no futuro o próprio João, o apóstolo João, iria ver no livro de Apocalipse. E depois dessa visão maravilhosa, né, dessa experiência sobrenatural, a gente percebe que agora Deus o chama. E Deus o chama para que ele fosse portador de uma mensagem específica, uma mensagem que Deus o iria entregar. E é interessante que essa chamada ela acontece mediante também uma representação. Porque quando ele tem esse chamado, o próprio Deus fala com ele e diz assim, e ele diz, então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. O que a gente pode compreender aqui é que a chamada de Ezequiel, ela pressupunha o recebimento de uma palavra. O chamado dele como profeta pressupunha o recebimento, a recepção de uma palavra. E o primeiro ponto que eu quero enfatizar dessa breve reflexão é justamente sobre isso. Nós recebemos de Deus uma chamada.
E não podemos executar essa chamada, não podemos exercer um serviço para o Senhor e um ministério se nós não formos portadores dessa palavra. Sem palavra não se cumpre um chamado. Amém, irmãos? Eu imagino aqui que Ezequiel ele não poderia ir apenas com o seu desejo, a sua boa intenção. Na verdade, o Senhor lhe entregava: Ezequiel, esta é a palavra que você vai entregar. E esta palavra provém do Senhor. E não é fruto das especulações do profeta, não é fruto das aspirações, dos desejos, das emoções do profeta, no sentido de que dependia de algo dele, mas era a mensagem que era entregue pelo próprio Deus. Essa mensagem o Senhor estava dando ao seu profeta. Sem a palavra, irmãos, nós podemos entender por isso, que sem a palavra nós seremos um mero falador. Nós seremos apenas um teórico, né? Seremos aquelas pessoas que na época do apóstolo Paulo se reuniam lá na praça em Éfeso. Nós já falamos sobre isso em outra pregação, que está lá no capítulo 17 de Atos. Aquelas pessoas que se reuniam na praça e aí falavam qualquer novidade, apresentavam qualquer novidade. Veja, no versículo... no capítulo 17, e dizem que no versículo 21 diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. E aqueles homens, filósofos epicureus e estoicos, se ocupavam disso, de divulgar suas ideias, né? Eram verdadeiros oradores, né? E quando a gente vê o exemplo de Paulo, Paulo estava ali entre eles, mas aí o versículo 18 do mesmo capítulo 17 diz que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Então, nós podemos compreender, irmãos, que para que a gente execute bem a nossa condição de proclamadores da palavra de Deus, proclamadores do Evangelho, nós precisamos ser portadores da palavra. Se não formos portadores da palavra, nós seremos teórico, nós seremos um falador, talvez até mesmo visto por alguns como fanfarrão, e quem sabe poderemos nos tornar como ativistas, né? E, infelizmente, isso tem ocupado a educação de muitos crentes. Por quê, irmãos? Porque as pessoas deixaram de falar a palavra de Deus para, muitas vezes, perderem tempo, né? Escrevendo nas suas redes sociais, nos seus Facebooks da vida. E aí, quando você vê qual é a essência da ideia daquela pessoa, na verdade aquela pessoa está propagando tudo menos a palavra de Deus. Se nós fizermos assim, nós vamos ser mais um falador, mais um daqueles que ficam debatendo teorias nas redes sociais, quando na verdade nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus. Amém? E interessante também que nós podemos extrair dessa passagem é que o livro ele foi colocado à disposição de Ezequiel. Estava à disposição de Ezequiel, porque o versículo 9 diz que uma mão foi estendida e nela se achava o rolo de um livro. Nós não podemos negar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está disponível para todos nós. Ninguém pode dizer aqui que de alguma maneira deixa de ler a palavra porque não tem um exemplar da palavra de Deus. Todos nós temos à nossa disposição esta palavra. Quem der, eu fico imaginando que alguns anos atrás, vamos dizer, o século passado, no início do século, talvez muitos irmãos tenham desejado muito ter essa possibilidade de ter acesso às Escrituras. E até hoje, em alguns países, a gente pode pensar em determinadas pessoas, irmãos crentes, cristãos, que não têm essa disponibilidade. Mas nós temos ela ao nosso alcance. Ela está diante de nós. E aí a gente não tem desculpa de não se apegarmos a ela.
O que nos chama a atenção também desse versículo, desse trecho, é o versículo de número 10, quando a Escritura nos diz assim: o personagem estendeu o livro diante de mim e estava escrito no livro, né, o livro estava escrito por dentro e por fora. Veja, essa figura, né, de um livro que estava escrito por dentro e por fora nos dá uma compreensão da plenitude da palavra de Deus. Ela está escrito por dentro e por fora. Ela não precisa de complementação. Ela não dá margem a que a gente supra lacunas, porque ela não tem lacunas. Não há espaço para adaptação e não há nenhuma margem que a gente coloque nela a nossa impressão. Ela é a palavra de Deus em sua plenitude. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É a revelação do Senhor para nós. Ela está escrita por dentro e por fora, porque ela não precisa de complementação, ela não precisa de adentro. Ela não precisa agora que a gente venha com as nossas impressões pessoais, que a gente coloque nela alguma compreensão particular, porque ela é plena, ela é integral e ela é suficiente. Mas há algo que nos chama também aqui. Naquele rolo estavam escritos lamentações, suspiros e ais. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar também que ela é uma palavra que não está vazia. Ela está completa, ela é plena. Ela contém também algo que nos traz efeitos em nós. Não passa sem que produza em nós efeitos. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela, de fato, ela produz efeito, ela é eficaz na mente, no coração e no espírito do homem. Amém? E aí a descrição das Escrituras continua dizendo que aquele ser estendeu o livro e disse: Filho do homem, como que achares, como este rolo, vai e fala à casa de Israel. Eu fico imaginando o significado de aqui a profecia, né? Aquele ser celestial que falava com Ezequiel dizer: come o que achares. Ora, se era um livro, a gente pensa e a gente concebe que o livro era apenas para ser desenrolado e lido, mas nesse caso aqui o profeta é instado a comer aquele rolo, né? Claro, no sentido aqui também simbólico, eu não sei se de fato ele comeu, dá a impressão que ele realmente tenha comido, mas a ideia aqui é que ele digerisse, ele pudesse de fato experimentar com seu paladar, né, o que continha aquele livro. Só para a nossa irmã Hélida perguntou, né, Ezequiel capítulo 2, versículo 8, irmã Hélida. Continuando no capítulo 3, até o versículo de número 8. Ezequiel capítulo 2, 8. Mas o profeta foi instado a comer aquele livro. E quando a gente fala em comer, a gente fala em degustar, experimentar. O profeta teve o seu paladar aguçado. O profeta ele mesmo diz que quando ele comeu, na sua boca era doce como um mel. E a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela deve aguçar o nosso paladar. E muitos crentes, muitos de nós têm perdido o paladar. Não é por causa do Covid não, irmãos, da Covid não. É porque realmente tem faltado a esse crente o apetite de experimentar a boa palavra. A palavra não perde o seu sabor. A palavra ela é doce como mel. O que pode acontecer é de nós perdermos o nosso paladar. E quando nós perdemos o paladar, muitas vezes a palavra ela não nos chega à boca como doce. Né? Às vezes até é um cuscuz sem sabor. Deixa de ser palatável, deixa de ter sabor quando o crente perde esse paladar.
mas queira Deus que o Espírito Santo possa renovar na vida de cada um esse paladar aguçado, de modo que ele possa sentir sabor ao ler a palavra de Deus. E esse sabor é algo que nos dá satisfação, é algo que nos agrada. E quando o profeta disse que na boca era mais doce que um mel, é que ele sentiu prazer em comer aquele rolo, ele sentiu satisfação. E a palavra de Deus gera isso em nós. Nós temos que ter a nosso paladar suficiente para que a gente sinta o sabor da palavra de Deus. Essa mensagem, ela tem que ser digerida, ela tem que ser ruminada, ela tem que ser meditada. A gente precisa entender que ela, a palavra de Deus, é o alimento da nossa alma. Se nós nos deixarmos de alimentar com essa palavra que é doce como um mel, nós perdemos condições de caminharmos, perdemos até as forças espirituais e podemos comprometer a nossa vida definhando porque não experimentamos a boa e perfeita e agradável palavra de Deus. Amém? E aquele ser disse para o profeta, olha, dá de comer ao teu ventre. É como se ele dissesse assim, veja, se satisfaça com ela, se satisfaça com a palavra, dá de comer ao teu ventre, se satisfaça com ela, que ela seja o teu pão, que ela seja o teu alimento necessário. Amém? Quem dera se a gente pudesse, irmãos, no nosso dia a dia desenvolver cada vez mais esse apetite espiritual pela palavra de Deus. Uma palavra que tem que ser diuturnamente experimentada por nós, de modo que a gente possa ter uma vida saudável, de modo que a gente possa prosseguir em nossa jornada. Esta era a palavra recebida por Ezequiel. Ezequiel não poderia fazer e cumprir bem a sua missão sem receber de Deus esta palavra. Muitas vezes nós somos assodados e queremos fazer a obra de Deus sem nos voltarmos para a palavra, e precisamos ter esse cuidado. Antes de anunciarmos, antes de sermos atalaias, antes de sairmos para proclamar, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E a mensagem, nós falamos sobre o mensageiro que era Ezequiel, profeta chamado por Deus para anunciar em tempos difíceis. Falamos sobre a mensagem no sentido de que ela foi recebida por Deus. E agora a gente vai falar um pouco sobre a quem era dirigida aquela mensagem. Era uma mensagem dirigida à casa de Israel. E quando a gente lê a partir do capítulo 4, seguindo até quase ao final, a partir do versículo 4 do capítulo 3, seguindo até o final do capítulo 3, a gente percebe que Deus, reiteradamente, ele diz para o profeta, a casa de Israel não te dará ouvidos. Por várias vezes o Senhor diz, olha, você vai pregar, você vai anunciar a palavra, mas a casa de Israel não vai te dar ouvidos. A mensagem, então, ali era dirigida a um povo obstinado, de forma que a pregação não iria ter eco, não iria ter aceitação, ao menos para aquele momento, para aquele instante, para o povo de Israel. E aí nos chama a atenção o que o Senhor fala para Ezequiel, dizendo assim, porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil. Veja, o que o Senhor está dizendo é que Ezequiel ia ser enviado para um povo que estava familiarizado com Deus. Um povo que sabia a linguagem do profeta. Um povo que tinha ouvido falar acerca da lei. Um povo que certamente ouvia falar dos seus mestres sobre Deus, mas que mesmo assim, não sendo um povo de estranho falar, nem de língua difícil, eles não iriam compreender. E isso nos chama a atenção para uma verdade dos nossos dias, para uma realidade dos nossos dias. Nos nossos dias, irmãos, nós estamos vendo que há muito conhecimento e pouco entendimento. Há muito conhecimento e pouco entendimento. Meu Deus, como essa realidade é tão presente
nos nossos dias, irmãos. Hoje a gente não comenta nada sem que apareçam vários especialistas. Se você for ver na internet, nas redes sociais, se você colocar alguma opinião sobre algo, as pessoas elas têm assim quase que um impulso em comentar algo. Parece que as pessoas se apropriaram, sabe, do conhecimento e querem passar um conhecimento e parece que as pessoas se tornaram sábias em tudo. As pessoas se tornaram verdadeiras enciclopédias. Já não há mais limite para o conhecimento humano. Todo mundo está antenado. Todo mundo sabe de alguma coisa. E aí a gente percebe que esse conhecimento ele é muito superficial. Ele não tem raiz, ele não tem profundidade. Na verdade, é um conhecimento sem entendimento. Todos são mestres. Há muita informação, irmãos, nos nossos dias, mas pouca sabedoria. As pessoas não são sábias. As pessoas não buscam sabedoria, que é aquele conhecimento aplicado para resolver problemas práticos. Na verdade, as pessoas são repositórios de informações, mas se perdem no meio de tantas informações. As informações, ao invés de serem tomadas para pautarem as suas vidas, na verdade, as pessoas apenas são reprodutores dessas informações sem qualquer conhecimento e sem qualquer entendimento e sem qualquer sabedoria. Nós vivemos em tempos em que as pessoas, por terem tantas informações, criaram para si comichões nos ouvidos, irmãos. Taparam seus ouvidos. Já não querem mais ouvir até mesmo a sã palavra de Deus. Parece que elas estão, vamos dizer assim, muito já estafados de tanto conhecimento, podemos dizer assim. As pessoas parecem que estão assim, já estufadas, né? Elas têm tanta informação e tanto conhecimento que já perderam qualquer apetite, porque já chegaram a um limite de não terem mais, segundo elas mesmas pensam, não tem mais necessidade de aprender mais. E com isso, elas criam para si comichões, tampões nos ouvidos, de modo que as pessoas se tornam obstinadas e de dura cerviz. A nossa realidade não escapa desses tempos aqui do livro do profeta Ezequiel, porque é uma realidade em que as pessoas parecem que já estão prontas para rebaterem uma pregação do Evangelho, para rebaterem um ensinamento da palavra de Deus. Até entre nós crentes percebemos isso. Para um aconselhamento de um cristão, muitas vezes a pessoa vem cheio de argumentos, vem toda armada, vem cheio de razões, quando na verdade deveria quedar-se para ouvir a palavra de Deus. Mas nós fomos chamados para esses tempos difíceis, tempos de filosofias, tempos de vãs surpresas, e tempo em que as pessoas estão carregadas de conhecimentos. É o tempo da pós-verdade, irmãos. Tempo da pós-verdade. Tempos em que há obstinação no coração. As pessoas estão estreibadas, no seu próprio conhecimento, na sua própria razão, na sua própria filosofia, no seu sofisma. Paulo, ele fala essa realidade lá no livro de Colossenses, no capítulo de número 2. Vamos lá rapidamente para lermos essa passagem que Paulo fala sobre homens que estão estribados em seu próprio conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículos de número 1. Versículo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane
com raciocínios falazes, pois embora ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. E Paulo continua: ora, como recebeste de Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Então nós podemos ver aqui a preocupação do apóstolo Paulo com o problema que era de deixar que a igreja fosse permeada de filosofias, de sofismas daquela época. O versículo 8 diz assim: cuidando que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. E nós podemos constatar que até mesmo no meio da igreja nós corremos esse risco. Pessoas não compreenderem a verdade do Evangelho, não se aterem a Cristo, não se apegarem ao Senhor e deixarem que a sua fé seja levada por filosofia e por vãs sutilezas. E por isso é que Deus, quando fala a Ezequiel, quando o Senhor fala a Ezequiel, na passagem que nós estamos meditando, ele diz assim: mete no coração todas as minhas palavras, ouve-as com os teus ouvidos. O Senhor está dizendo: ocupa a tua alma e os teus sentimentos, não deixa brecha para nada, ocupa todos os espaços. Não há oportunidade para que as filosofias desse mundo, para que os sofismas da nossa sociedade, para que as ideias da nossa sociedade possam estar no nosso coração, tirando do lugar a palavra de Deus. É preciso que nós tenhamos em nossos sentimentos, em nossa alma, essa compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar arraigada em nós. Nós devemos estar apegados a ela, de forma que a gente não tenha um coração como aquele povo da época de Ezequiel tinha, obstinado, de dura cerviz. Já não havia mais espaço para ouvir a palavra de Deus. Em meio à mais completa apostasia, o Espírito Santo está a se mover. O versículo 12 diz assim: levantou-me o Espírito e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que, levantando do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. E é interessante que quando o profeta está aqui no meio dos exilados, no meio daquele povo, ainda que aquele povo se apresentasse como obstinado e como de dura cerviz, e aquele povo tivesse um coração apostatado, mas ainda assim o Espírito se movia de forma que conduzia o profeta. Continuando na leitura dessa passagem, nós lemos até o versículo 8, mas continuamos a leitura, nós vemos que a chamada de Ezequiel, ela leva também a uma amargura de espírito. Né? A gente percebe aí que no versículo de número 14 e 15 diz assim: então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Quando a gente está neste mundo, irmãos, e que a gente vê a oposição que este mundo tem à nossa fé, quando a gente percebe que as palavras de nossos amigos, elas são sempre de forma a contrariar, a confrontar a nossa fé, às vezes, numa conversa, a gente já não tem mais espaço para até mesmo compartilhar uma ideia, porque quando a gente vai expressar aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no nosso coração, a convicção que a palavra de Deus testifica para nós, a gente não encontra ressonância nos amigos. Muitas vezes a gente encontra oposição, as pessoas querem menosprezar, as pessoas querem refutar. E isso traz tristeza, traz amargura ao nosso coração. O profeta pôde sentir isso, ele tinha uma palavra para levar, uma mensagem para entregar, ainda que fosse uma mensagem de duro, uma mensagem de lamentação, de suspiro e ais, mas era uma mensagem que Deus estava mandando entregar àquele povo para levá-los ao arrependimento. Mas a reação daquele povo levou o próprio profeta a estar amargurado diante daquela situação. Mas ainda assim, a palavra de Deus nos diz que a mão do Senhor se fez muito forte sobre ele. Amém?
E assim também nos acontece quando nós estamos na inteira dependência do Senhor. Eu sei que o nosso pastor, por vezes, ele prega nesse versículo, no capítulo 3, versículo 15, quando se fala aí sobre, quando Ezequiel diz assim: então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitaram junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-se-me ali, atônito no meio deles. Nosso pastor já pregou em outras vezes aqui sobre a questão de empatia, de estar sentado entre aqueles que sofrem para experimentar o sofrimento daqueles, né? E a gente não tira não tira razão da mensagem do nosso pastor nesse aspecto de que a gente precisa estar entre aquelas pessoas para que a gente possa sentir a necessidade daquelas pessoas. Mas o que a gente pode também entender é que nós estamos assentados entre pessoas que estão no cativeiro. E nós ficamos atônitos. O peso do juízo de Deus nos faz também ficar perplexos. Nós realmente estamos como que sentindo por este mundo, né? Não sentindo no sentido de compartilharmos a sua obstinação, a sua dura cerviz ou a sua apostasia. Mas pesa no nosso coração a sorte desse povo. Eu creio que Deus ele sempre se move pela misericórdia dele. Da mesma forma, nós devemos, quando estamos no meio desse povo, o nosso coração deve ser um coração misericordioso, irmãos. Há pessoas que estão perdidas, há pessoas que estão sendo levadas ao inferno, há pessoas que estão agora caminhando em passos largos para o inferno. E nós devemos sentir a urgência da mensagem. Nós sabemos que o Senhor salva, é o Senhor que salva, mas precisamos sentir este peso. Nós estamos no meio de pessoas que carecem da salvação do Senhor, precisam de ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos estar alheios, sentados no meio desse povo como que se nada tivesse acontecendo, mas nós devemos sentir este peso, a necessidade que tem a nossa geração de ouvir a palavra de Deus. É o seu único escape. É a única forma de eles escaparem, é a mensagem que eu e você somos portadores. Muitas pessoas nos nossos dias, principalmente nessa época, nesses dias de confinamento que estamos vivendo, a gente percebe que ninguém tem uma explicação plausível, racional, uma explicação que possa dizer assim convincente. As pessoas estão perdidas. Algumas apostam no governo esperando que sinalize uma solução para essa crise. Outros apostam na ciência. Quantas vezes a gente vê pessoas se expressando, mas a ciência ela nos tirará dessa situação. Enquanto isso, pessoas e mais pessoas estão morrendo. A gente não está aqui tirando o crédito da ciência. Sabemos pela palavra de Deus que a ciência também é uma luz que Deus traz para que haja soluções para a humanidade. Nisso também existe a graça de Deus. Mas nós estamos dizendo que muitas pessoas apostam o seu destino, apostam a solução deste problema, até a salvação de sua vida na ciência. E quando a gente sabe que a ciência também, pelo menos no presente momento, está perdida. E aí, irmãos, essas pessoas olham para um lado e olham para o outro, perdem as esperanças, já não têm ânimo para viver. E aí vem a questão: onde estamos nós? Estamos no meio dessas pessoas também, tal como o profeta, atônitos, sabendo que só no Senhor há solução, sabendo que só em Jesus há um escape. Então precisamos ser portadores dessa mensagem, desta palavra de salvação. Nós precisamos sentir em nosso coração o peso da palavra, de modo que a gente possa entender que Deus age por misericórdia com esse povo e precisamos sentir essa misericórdia também em nosso coração. Você não pode estar alheio. Você, tal como o profeta, precisa estar atônito. E aí, quando ali o profeta está naquela situação, talvez assim, percebendo o peso da palavra, aí nós vemos que o Senhor novamente o chama, lá no versículo 16 em diante, depois de 7 dias que estava ali,
naquela condição de estar até mesmo como que sem saber qual era a solução, qual era a saída. E aí o Senhor o chama dizendo novamente para ele: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. O Senhor nos chamou como atalaia. O Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos as boas novas de salvação, para proclamarmos aos quatro cantos deste mundo a palavra de Deus. Não há opção para nós, irmãos. O Senhor nos constituiu atalaia na nossa geração. Assuma essa postura, assuma essa condição, aleluia. Se ocupe desse serviço. Não pode faltar palavra na sua boca. Você não pode ser negligente com as Escrituras. Se alimente dela, proclame ela, fale em tempo e fora de tempo. O atalaia, ele não pode calar, ele não pode simplesmente negar a palavra que está na sua boca. A palavra de Deus precisa ser proclamada. E aqui nos chama a atenção para o quarto ponto da mensagem, que é o conteúdo desta mensagem. Essa mensagem era uma mensagem de salvação e de juízo. Se a gente for ler os versículos de número 18 até o versículo de número 21, a gente vê que o profeta, Deus fala primeiro em relação ao ímpio. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida. Veja, havia uma mensagem de juízo, havia lamentação, suspiro e ai. Mas a intenção do Senhor era trazer a salvar a vida do perverso. De forma que, para o profeta, para o atalaia, não havia opção, ele tinha que advertir o perverso do seu mau caminho, para que a sua vida, a vida do perverso, fosse salva. Da mesma forma, em relação ao justo que se desviava da justiça, da mesma forma, era necessário denunciar aquele que era justo, mas que havia se desviado para praticar a maldade. Era necessário também proclamar a palavra de Deus para que ele, que era justo, não morresse praticando a injustiça e todas as suas justiças não fossem lembradas. A palavra é de juízo. Existe ais, existe lamentações e existe suspiro, mas também existe misericórdia para que Deus venha salvar o perverso e trazer novamente aquele que se desviara da justiça. Amém, irmãos? Então, a mensagem de Deus era tanto para o perverso como para o justo que se desviava, que estava agora se afastando do caminho. A mensagem é quem salva. Nós não salvamos. Cumpre a nós tão somente anunciar, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. É o Senhor que põe na nossa boca a sua palavra. Amém? E aí nós vemos que ainda que a oposição ainda que a gente experimente a oposição à palavra de Deus, a gente sempre vai ouvir do Senhor essa incumbência, essa grande comissão de anunciar a palavra. Nós vemos que mais à frente, já finalizando, quando Deus fala para o profeta dizendo assim: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio delas. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Há certas situações em que nada pode ser feito, porque o coração do homem chegou a um grau de tal de apostasia que, na verdade, a mensagem já não é mais uma mensagem de salvação, mas uma mensagem de juízo inflexível. Mas não cabe nós a fazermos isso. O Senhor aqui
De certa forma, ele diz, olha, a tua boca se apegará ao teu paladar. Mas aí no versículo 27 diz assim, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos ter essa disposição, quando nós abrirmos a nossa boca, não sair palavra da nossa racionalidade, não sair palavra do nosso entendimento no sentido de apenas um conhecimento humano, mas que nós possamos dizer de forma bem viva e expressa, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Para isso, precisamos estar dependentes de Deus, esperarmos em Deus, buscarmos na sua palavra, é aquilo que nós iremos anunciar para o mundo, uma palavra que salva, uma palavra que exorta, uma palavra que consola. Que haja na nossa boca a verdadeira palavra de Deus. Não temos outra coisa a fazer mais gloriosa que não anunciar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Nós queremos agradecer por todos que fizeram parte dessa live. Nós somos gratos ao Senhor porque quase 70 dias aí que a gente já está nesse grau de confinamento, né, de isolamento. O que nós mais sentimos é esse distanciamento, né, dos irmãos. Isso a gente tem assim, tem sido uma coisa bem notória, né, bem sentida, e a gente, quem dera, a gente pudesse abraçar cada um dos irmãos, mas o Senhor vai nos proporcionar. Vamos orar, irmãos, continuar orando para que esse tempo passe o mais rápido, que a gente volte novamente a adorar na congregação. Amém? Sabemos que continuamos adorando ao Senhor em qualquer circunstância, seja qual for a dificuldade, nós vamos sempre adorar o Senhor, mas nós iremos certamente um dia voltar ao nosso convívio e aí nós poderemos nos abraçar e nos confraternizar. Amém?